Bom dia! Que bom estarmos juntos nessa manhã. Vamos para o nosso segundo estudo sobre os heróis da fé e hoje nós vamos falar sobre Enoque. Enoque que andou com Deus. Nós vamos falar sobre isso logo. Quero que você esteja com seu coração se preparando para isso. A experiência de Enoque, muito embora tão curta, em termos de narrativa, ela expressa uma profundidade tremenda que eu creio que todos nós almejamos na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Então queremos conversar sobre Enoque, mas antes eu quero lembrá-lo que hoje às 22 horas nós teremos um tempo de live ou devocional e você deve estar preparado para isso. Hoje às 22 horas. E aqui, na quinta-feira nós teremos o Lute para os Homens, um tempo especial com os homens, para que estejamos sendo tratados, estejamos sendo edificados, para melhor servirmos o Senhor e estarmos também servindo as nossas famílias, abençoando os nossos queridos. Então, Lute, quinta-feira, às 20 horas, somente online. Nós vamos ter, então, o Lute online na quinta-feira. Quero lembrar você também que no dia 28 é aniversário da nossa comunidade. Nós completamos 20 anos de existência. Deus tem nos abençoado, tem nos feito prosperar, passamos por lutas, por dificuldades, mas Deus nos deu graça, vencemos e estamos aqui, sendo abençoados pelo Senhor. Por isso nós queremos celebrá-lo, queremos agradecer a Ele pela vitória que Ele nos tem dado. Então nós estaremos 12 horas na presença, a partir das 10 horas da manhã até as 22 horas. Nós vamos estar adorando a Deus de muitas formas. Nós teremos um momento no auditório, às 12 horas, e teremos um momento também na sala de oração, às 12 horas. Os dois sets vão estar ao vivo. Porém, os dois nós vamos ter online e vão ser presenciais também. Você pode ir quanto tempo você quiser, se quiser ficar todo o tempo, você pode ficar. E nós teremos muitas coisas muito interessantes durante o transcorrer, especialmente ali no auditório. Nós vamos ter palavra, nós vamos ter adoração, nós vamos ter vídeos interessantes da história da nossa comunidade, nós vamos ter painéis com membros da comunidade que viveram esses tempos e que vieram para Jesus na comunidade, tanto no início quanto no meio e depois nos tempos posteriores. Vamos ter um tempo também para conhecermos mais a estrutura da nossa comunidade. Vamos ter pastores que vão estar ministrando para nós, falando a respeito da vida da comunidade Siloé. Os nossos missionários vão estar dando sua palavra também. Então será um tempo muito especial e eu quero fortalecer e encorajar você a estar conosco nesse tempo de adoração, nesse tempo tremendo. Nós vamos ter alguns insights também no auditório com a sala de oração. Ela vai estar ao vivo sempre lá, mas de vez em quando entra ali no auditório para nós participarmos juntos com o pessoal na sala de oração. Então você é nosso convidado, quero encorajar você. É um tempo de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito e de muita expectativa e esperança quanto ao futuro, quanto ao que Deus vai fazer na nossa vida. Então, no dia 28, domingo, das 10 horas da manhã às 22, online e presencial. Às 12 horas na presença do Senhor, em gratidão pela vida da nossa comunidade. Então vamos estar falando um pouco aqui sobre os heróis da fé em Hebreus. Vamos continuar e hoje vamos falar sobre Enoque, mas eu quero lembrá-lo do texto que é o início de Hebreus 11, os primeiros 3 versículos, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ontem nós falamos sobre a experiência de Abel, e Abel foi um homem assim, que creu no invisível, por isso ele fez a oferta que ele fez. E ele fez confiantemente no Senhor, totalmente entregue a Deus, totalmente resignado ao Senhor. E por isso Deus o reconheceu, Deus o abençoou, Deus o honrou.
E o cabeçalho dessa galeria dos heróis da fé já nos fala que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. E é através da fé, do viver a fé, e não só ter a fé para conhecer a Jesus, mas a fé para viver em Jesus, é que nós vamos alcançar bom testemunho. Vamos alcançar uma vida de retidão diante do Senhor, uma vida de bênção diante do Senhor. E ontem nós falamos sobre Abel, o homem de coração reto. Hoje eu quero conversar com você sobre Enoque, o homem que agradava a Deus. Enoque, o homem que agradava a Deus. Os versículos 5 e 6 do capítulo 11 narram um pouco sobre Enoque. Nós vamos ver outras inserções na Bíblia, por exemplo, no livro de Judas, e é lógico que nós vamos ver em Gênesis, que é a narrativa a respeito dele. Depois nós vamos ler a respeito de Gênesis. Porém, lá em 11, 5 a 6, o texto diz assim: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, como Abel, muito pouco está escrito sobre Enoque na Bíblia. E, no entanto, Deus o colocou na galeria dos heróis da fé. É uma honra, não é? Se você for considerar, poucos foram aqueles que foram colocados ali. E Enoque é um destes. O que há de singular na vida de Enoque? Nós vamos tentar buscar e cremos que o Espírito Santo vai falar conosco agora sobre isto. A vida de Enoque chamou a atenção de Deus. Lá no texto de Gênesis diz que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Nós vamos ler todo o texto depois, mas a gente percebe que há um cativar do coração de Deus por parte de Enoque. E ao estudar a vida dele, é um tempo muito oportuno para estarmos olhando para dentro de nós mesmos, como nós estamos. Talvez seja tempo de você estar já introspectando aí no seu coração e dizendo: Senhor, o que há de especial nesse homem? O que é que eu preciso ter para ser como ele? Seja você um homem ou uma mulher, Deus quer fazer de você uma pessoa como Enoque, alguém que agrada a Deus. Sabemos que Enoque foi agradável a Deus. O texto diz isso, que ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Mas o que é que ele fez para ser agradável a Deus? E o que é que nós precisamos fazer para agradar a Deus? O versículo 6 mesmo responde: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A primeira coisa que nós vemos aqui é que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Não é simplesmente se aproximar, não é simplesmente uma aposta. Será que vai dar certo? Será que isso é bom? Eu vou ter alguma vantagem? Então eu vou me aproximar, porque afinal as pessoas se aproximam, eu me aproximo também. Não, o que o texto está querendo dizer é que é preciso crer que Ele existe. Crer que Ele é o Senhor, crer que Ele é Deus, crer que Ele é o Criador, crer que Ele é o Salvador, crer que Ele é o Redentor, crer que Ele é o Senhor de toda a história. Por isso, nós precisamos apresentarmos-nos diante dEle com o coração quebrantado, crendo que Ele existe, mas não só isto, precisamos crer que Ele recompensa os que o buscam. Então, em estar buscando ao Senhor, nós vamos encontrar recompensa nele. E o 6 diz que Ele é, então, galardoador dos que o buscam. O que significa buscar a Deus? Talvez seja a pergunta para se fazer, porque o texto mostra que ele andava com Deus, nós vamos ver mais à frente. Então ele buscava a Deus, ele buscou primeiro a Deus para poder andar com Deus. Mas o que é buscar a Deus? Lá em 1 Crônicas 28:9 há uma palavra de Davi a Salomão que pode esclarecer. Eu quero trazer outros textos bíblicos que mostram pessoas que buscaram ou que deviam buscar a Deus. Olha o que diz o texto: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações
e penetra todos os desígnios de pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Muito interessante a palavra de Davi a Salomão, não é? Conheça o Deus de seu pai. A primeira coisa que eu vejo aqui é notável. Conheça o Deus de seu pai. Ele estava dizendo para Salomão ter uma experiência pessoal com o Deus que ele conheceu. Não era mais para ser o Deus do pai de Salomão, mas era para ser o Deus de Salomão. E nós precisamos dessa experiência. Muitas vezes nós temos uma experiência com o Deus dos nossos pais. Aí a gente fica naquela vibe de, eu não vou mudar de religião porque eu vou entristecer os meus pais. Ou seja, você conhece a religião, você não conhece o Deus dos seus pais, se eles o têm. Então nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. E o texto diz que ele esquadrinha o nosso coração, ele conhece o nosso interior. Então é preciso que haja integridade no nosso coração, que é o que o texto vai falar. Haja mesmo um coração voluntário, íntegro, para buscar a Deus. Uma intenção natural de buscar ao Senhor. Buscar pelos caminhos que Deus traz para nós. Buscar através da sua palavra, buscar através da oração, buscar através da comunhão com os irmãos, com a família de Deus. E isto é algo que se perde na história. A família de Deus é um lugar onde nós encontramos a Deus, onde nós encontramos a convivência com o Senhor. É um lugar de buscar a Deus, quando nós buscamos com aqueles que creem também no Senhor, nossos irmãos, família de Deus. Então, há um outro texto também, em Provérbios 8,17, que diz: eu amo os que me amam, os que me procuram, me encontram. Olha só que coisa. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me encontram. Então, se nós procurarmos, e aí vem o texto de Jeremias 29, 12 e 13, nós vamos achá-lo. Olha o que o texto diz. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Então há que haver uma intencionalidade e uma intensidade de busca. Buscar a Deus não é uma coisa de final de semana ou de algum momento de oração de gratidão pelo alimento. E aí está feito o seu relacionamento com Deus. Buscar a Deus é muito mais profundo, é muito mais intenso na nossa vida. No sentido de buscar conhecer quem Ele é. E buscar conhecer quem Ele é passa por alguns caminhos necessários. Por exemplo, você precisa conhecer a palavra dele para conhecê-lo. É na Bíblia que Deus se revela. Então nós precisamos conhecer o Senhor através da sua palavra, onde ele se revela. E nós precisamos conhecê-lo através da nossa convivência com ele, através da oração. Quando nós falamos, ou quando Hebreus fala a respeito de Jesus ter aberto um novo e vivo caminho, ele está falando de um acesso que foi aberto através da morte de Jesus ao céu. O texto da palavra de Deus diz que o véu do templo foi rasgado. E qual é o significado, qual é o simbolismo disto? O acesso foi aberto, agora eu posso ir direto à presença dele. Eu não preciso de intermediários, eu não preciso de sacerdotes, eu sou o sacerdote para ir até o trono da graça e conversar com meu Pai, abrir meu coração, ouvir a sua voz, receber o seu conselho, receber o seu direcionamento, ter intimidade com ele, ser consolado, confortado, animado na minha conversa, no meu diálogo com Deus. Deus é um ser pessoal e Enoque entendeu isto. Por isso Enoque agradou o coração de Deus andando com ele. Então, como Deus recompensa aqueles que o buscam, talvez seja a pergunta que nós vamos fazer. Agradar a Deus deve ser o resultado natural da nossa fé. Então, agradar a Deus envolve algumas coisas. Eu quero lembrar de 2 Coríntios 5, 6 a 10. Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele. Esforço. Quer presentes, quer ausentes. Nós não estamos presentes no corpo ainda, mas nos esforçamos por agradar a Deus,
Como? Andando por fé e não pelo que vemos. Porque é necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então tem a ver com o que nós vamos realizar. E aqui nós vamos nos confrontar com Tiago. Se nós temos fé, a nossa fé vai ser manifesta também naquilo que fazemos, naquilo que realizamos da parte de Deus. As nossas obras não nos salvam, mas as nossas obras são decorrentes da nossa salvação. Aquele que encontrou o Salvador necessariamente realiza em nome do Senhor. Ele pratica em nome do Senhor, ele vive no nome do Senhor. Então essa deve ser a nossa ambição, andarmos por fé e não pelo que vemos. Isso agrada ao Senhor. E ainda Colossenses 1, 9 a 10 esclarece isso de uma forma mais contundente. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Como? Transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso tem a ver com aquilo que nós estávamos falando de buscar a Deus. E nós só podemos entender que Enoque foi assim. Pensa, um sujeito que andou com Deus, é a interpretação que eu posso ter do texto. O texto diz que ele andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Ali não é tanto a busca só de Enoque, mas Deus não resistiu à separação. Deus não resistiu à ausência. Deus não resistiu à distância e trouxe ele para estar perto dele. Que coisa incrível! Que coisa maravilhosa! Você vai ver isso na experiência de Elias e vai ver isso na experiência de Moisés. E nenhuma outra pessoa na história você vai ver algo assim. Deus se agradou de uma forma sobremodo excelente em relação a Enoque, que não resistiu à distância e o trouxe para estar com ele, para andar pessoalmente com ele. Então, precisamos aprender a buscar a Deus como Enoque. Há uma frase muito interessante de Oswald Chambers. Ele diz o seguinte: eu tenho que aprender a relacionar tudo com a ambição principal e mantê-la sem cessar. Meu valor para Deus em público é o que eu sou em particular. Minha ambição principal é agradá-lo e ser aceitável a Ele. Ou é algo menos, por mais nobre que seja? Então precisamos ambicionar estar diante do Senhor. Qual é a sua principal ambição na vida? Sua vida pública reflete o seu relacionamento com Deus? Então a primeira coisa que nós vemos é que Enoque agradou a Deus. E por fim, nós vemos que Enoque andava com Deus. Aí eu quero lembrar o texto de Gênesis, capítulo 5, versículos de 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Você sabe, vai ser o homem que mais viveu sobre a face da terra. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Que coisa tremenda. E é interessante, se você ler o capítulo 5 de Gênesis, são narrativas de genealogias. E o texto vai narrando. E nasceu fulano de tal, teve filhos e filhas, viveu, morreu. Viveu, morreu. E é interessante quando você olha para a narrativa a respeito de Enoque. Porque a narrativa de todos os demais que se diz a respeito deles é terem vivido. Eles viveram e morreram. Mas a respeito de Enoque, se diz, ele andou com Deus. E já não era. Não diz que ele morreu. Diz que ele já não era, porque Deus o tomou para si. Qual é a diferença de viver e andar? Paulo descreve o andar de maneira digna do chamado do Senhor em Efésios 4, 1, 3. Ele diz: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É interessante isso, viver do modo digno com que fomos chamados.
Como assim, pastor? Que chamado é esse? O chamado para andar com Jesus. O chamado para andar com Deus. Quando Deus enviou Jesus para nos salvar, pagar o preço dos nossos pecados, a intenção eterna lá atrás tinha a ver com nos reconciliar com Ele. Para que nos reconciliar com Ele? Porque Ele nos criou para o relacionamento com Ele. E nós caímos desse relacionamento por causa do pecado. E agora Deus mesmo providencia os meios para nos trazer de perto, trazermos para perto dEle. E é isso que aconteceu com Enoque. Deus ficou tanto agradado da vida de Enoque, que ele não suportou a distância e o trouxe para perto dele. Deus quer andar comigo e com você. Deus quer que nós andemos com Ele. Ele quer se aproximar de nós. E Ele vai nos galardoar nesta aproximação, nesse estar juntos com Ele. Então eu quero convidar você a estar refletindo sobre isso. Ainda outro texto aqui tremendo de Gálatas 5,16. Somente quando o pecado foi tratado, ou melhor, digo porém o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E aí tem essa frase: somente quando o pecado foi tratado, podemos entrar na presença de Deus e começar a andar com Ele. Então, para nós vivermos em santidade, vivermos em retidão, nós precisamos desse auxílio do Espírito Santo. Isso não significa que você não vai pecar, quando eu estou falando andar em santidade. Mas a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a Jesus, os nossos pecados foram perdoados. E nós falamos lá atrás sobre isso. E quando eu caio em pecado, um acidente na minha história, eu confesso o meu pecado, abandono e volto à presença de Deus. Volto a estar com Ele, porque Ele é fiel para me perdoar quando eu confesso os meus pecados. Eu quero ir concluindo com uma nova frase de Oswald Chambers: se há algo em minha vida em que eu tenho que me justificar, não estou andando na luz. Se há alguma coisa que eu preciso explicar, eu não estou andando na luz. Eu preciso andar na luz. E o que nós percebemos na vida de Enoque é que ele foi um homem que andou na luz. Tanto na luz, que a própria luz não o suportou e o atraiu para perto dela. Deus é luz. E aqueles que se aproximam dele precisam também andar na luz. Não é assim que 1 João afirma? Então, para Enoque, caminhar com Deus durou pelo menos 300 anos aqui. Não ouvimos nenhum desvio que ele deu em sua caminhada. Não lemos sobre nenhuma área em que ele desagradou a Deus. O que marca sua vida na Bíblia é que ele andou com Deus e agradou a Deus. Que grande exemplo para nós. Quando procuramos andar com Deus, por quanto tempo Deus nos der nesta terra, nós vamos usufruir de todos os benefícios que Enoque recebeu e que nós podemos receber também. Enoque era um homem que agradava a Deus e um homem que andou com Deus. Hoje Deus quer andar com você e quer usufruir da tua presença com Ele. Que coisa maravilhosa. Então nós podemos buscar a Deus, buscando, como o apóstolo Paulo falou, nos preenchermos do pleno conhecimento de Deus e da sabedoria dele. Como? Através da palavra, através da oração, através do convívio da família de Deus, usufruindo mesmo da presença dos irmãos. Ali eu encontro Deus na vida dos meus irmãos, eu sou tratado pela vida deles em Deus, e eles são tratados pela minha vida em Deus, e nós nos tratamos mutuamente, e crescemos juntos e andamos na presença. Deus deseja isso a nosso respeito. Minha oração é que você seja uma pessoa que anda com Deus e que o agrada, e que isso possa fazer de você uma pessoa diferente debaixo do sol, como foi com Enoque. Deus o abençoe. Eu quero orar por você nesta hora em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por termos referenciais como Enoque, no qual nós podemos nos mirar, olhar, contemplar e aprender, Senhor. Deus, nós queremos andar com o Senhor como Enoque andou. Então nos ensina, Senhor, e nos dá a graça mesmo de estarmos buscando ao Senhor em oração, no estudo da Tua Palavra, na convivência com os irmãos, numa vida de retidão, de santidade, espelhando Jesus aqui, de tal forma que nós possamos agradar o Teu coração, como aconteceu com Enoque, e possamos viver uma vida mesmo segundo o Teu querer.
Opera isso na vida de cada irmão, de cada irmã que está nos assistindo agora. E que hoje mesmo, Senhor, seja uma experiência profunda e tremenda de andar com o Senhor para cada um de nós. Nós clamamos isso, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus o abençoe, que você possa ter mesmo um dia cheio da graça do Senhor, cheio do favor do Senhor. E eu quero me despedir com você, com Para Ti Eu Vou novamente da Central 3. 22 horas nós temos a nossa live, não se esqueça. Então nós vamos ouvir um pouquinho mais de Para Ti Eu Vou, que é a experiência que Enoque teve. Foi para o Senhor e nós também podemos ir para Ele e andar com Ele. Deus te abençoe, que esse seja um dia de andar na presença dEle.